Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Vamos falar sobre os jogos desse sábado pelo Campeonato Brasileiro, começando pela vitória do Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Depois tivemos, no mesmo horário, a vitória do Red Bull Bragantino para cima do Fortaleza, 2-1 em Bragança Paulista. Mais tarde tivemos a vitória, sem dúvidas, né? A vitória protocolar também do Palmeiras para cima do Bahia, 3-0, no Allianz Parque. E a vitória do Internacional para cima do Botafogo de virada, 2-1 no Beira-Rio. E por último, os dois últimos jogos da noite, a derrota do Ceará em casa para o Atlético Goianiense por 2-1 e um empate sem gols entre Goiás e Grêmio em Goiânia, tá certo? Então vamos começar pela vitória do Galo para cima do Furacão na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro foi superior na sua estratégia para cima do Atlético Paranaense, né? Teve mais domínio do jogo, teve as melhores chances de gol, apesar do Atlético até botar uma bola na trave do Galo logo no início do jogo. Mas o Galo fez, o Vargas fez um gol, teve outro que foi anulado por impedimento, o Keno perdeu um pênalti, né? Uma defesaça do Santos, que continua sendo um goleiro bem acima da média no futebol brasileiro. Um goleiro que tem se destacado no Brasil, merecidas convocações para a seleção brasileira, né? E assim, o Galo foi merecedor da vitória. Como eu disse, apesar do Atlético Paranaense ter sido um adversário difícil, ter chutado até mais a gol do que o Galo, mas eu achei que a estratégia do Galo foi melhor. E é aquilo, tem alguns jogos que às vezes você não joga bem ou não faz a sua melhor apresentação, mas para quem está brigando por título é sempre importante somar pontos. Principalmente o Galo, que deixou escapar pontos em casa na semana passada com o Internacional, né? O Atlético Paranaense está agora com os seus jogadores voltando da Covid. É um time que foi eliminado da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, então só tem um Brasileirão, mas agora tem que focar em se manter na primeira divisão. É um time que, se você olhar só pela posição na tabela, não está tão ameaçado, mas pela pontuação ainda corre-se o risco, né? Tem 6 pontos de diferença para o Vasco, por exemplo, que é o primeiro dentro da zona. Apesar de eu achar que hoje só o Vasco tem condições de brigar por não ser rebaixado, né? Os outros 3 ali já estão só fazendo hora extra no Campeonato Brasileiro desse ano, tá certo? Depois tivemos, no mesmo horário, tivemos a vitória do Red Bull Bragantino para cima do Fortaleza, um belo jogo, tá? As duas equipes procurando a vitória, buscando o gol a todo momento, mesmo com a limitação dos elencos, apresentando um futebol bem agradável de se ver. Fizeram um bom jogo e eu acho que até o empate seria o resultado mais justo para essa partida, né? Mas é claro, se tivesse que ter um vencedor, para mim teria que ser o Red Bull Bragantino, por ter sido o time que mais buscou o gol, né? Então, em termos de objetividade, eu achei que o Red Bull foi mais objetivo que o Fortaleza, até porque o Red Bull Bragantino jogava em casa. Mas o resultado muito bom para o Red Bull, que sobe na classificação, já vislumbra ali ficar entre os 10 primeiros, né? Tá perto desse objetivo. E o Fortaleza, desde a saída do Rogério, vem fazendo alguns bons jogos, mas ainda não apresentando isso em resultados. E com isso, o Fortaleza vem caindo. Hoje é o 12º no campeonato, né? E, assim, do mesmo modo que o Furacão precisa tomar conta com relação à segunda divisão, Fortaleza também.
apesar de eu achar, assim como eu acho do Furacão, nenhum dos dois tem jogado futebol para ser rebaixado, né? É lógico que eles têm algumas partidas em que não conseguem o resultado, não vão bem, mas são times que você consegue ver um estilo de jogo, uma ideia de jogo do seu treinador, tá certo? Depois tivemos a vitória categórica do Palmeiras para cima do Bahia, 3-0 no primeiro tempo, poderia ter sido mais. O Palmeiras vem numa crescente muito grande desde a chegada do português Abel Ferreira, o treinador. O time hoje, não fosse a disparada do São Paulo, eu diria que seria um fortíssimo candidato ao título do Brasileirão. Não que eu não acho que seja, mas eu acho que seria muito mais forte do que é hoje. Mas 9 pontos atrás do São Paulo é muita diferença, né? E o São Paulo ainda tem, ainda vai jogar ainda na rodada, então podendo abrir para 12 essa diferença. Então eu acredito que o Palmeiras tem chances matemáticas, óbvias, de ser campeão brasileiro, mas o calendário, né, que o Palmeiras tem ainda está nas 3 competições, né? E jogando quarto domingo, eu acho muito difícil chegar e roubar essa primeira posição, pelo menos do São Paulo, né? Outros times como o Atlético Mineiro e o Flamengo com uma competição só, também com elencos melhores, não que o Palmeiras, só o Flamengo tem o elenco melhor que o Palmeiras, mas assim, tem elencos bons para brigar com o São Paulo. Então acho que a situação do Palmeiras é bem complicada no brasileiro em termos de título, mas é sempre bom lembrar que o Palmeiras vem fazendo, né, exceção feita o jogo da Libertadores, vem fazendo uma excelente campanha aí desde que o Abel Ferreira assumiu, né? Já o Bahia até que fez um bom jogo para quem poupou, jogou com o time misto, né? Tendo em vista que o Bahia se preocupou também com a Sul-Americana, já que joga no meio de semana lá na Argentina. Mas fez um bom jogo, tendo em vista isso que eu falei de ter jogado com o time misto. Deu uma ameaçada no Palmeiras. Gostei muito do colombiano Ramírez. Parece ser um jogador muito bom, um pouco lento, mas muito bom. E só que o Bahia enfrentou um time que vive sua melhor fase no ano, em casa. Então seria muito difícil já se o Palmeiras não tivesse nessa fase que está. Imaginem no momento do Palmeiras. Então vitória, derrota ali estava no script já do Bahia, por isso eu acho que também o Mano poupou para tentar conseguir reverter o resultado na Sul-Americana, que é um resultado desfavorável, derrota em casa, com gols, né? Então vai ser bem difícil para o Bahia conseguir essa classificação, mas nada é impossível, tá certo? Tivemos também no mesmo horário a vitória de virada do Internacional para o Botafogo. Mais uma vez, eu tenho evitado falar que o Botafogo está rebaixado, assim como eu acho que o Coritiba e o Goiás estão, mas depois da partida de hoje não tem como não dizer isso, né? O segundo gol do Inter mostra o quanto o Botafogo está perdido. Um gol assim, coisas que realmente só acontecem com o Botafogo, um lance que até agora eu não entendi o que aconteceu na jogada. Eu não sei. Para mim, eu até entendi que o jogador do Botafogo não teve a intenção de botar a bola em jogo, né? Você vê que ele dá um tapa na bola com displicência e andando. Não foi aquele tapa que ele deu e já abriu para dar condições para o goleiro. Só que a bola estava parada e ele deu um toque para dentro de campo. Então o juiz interpretou que ele teve a intenção de começar o jogo e dar reinício à partida e, portanto, né, o gol do Yuri Alberto foi legal, né? Mas curioso que os dois jogos entre Internacional e Botafogo, o Botafogo fez um bom jogo, bateu de frente com o Inter. No primeiro turno o Inter era treinado pelo Kudê ainda, não era o Abel, e perdeu vamos dizer, perdeu por, ao meu ver, erros da arbitragem. No primeiro turno, uma falta que eu não achei que existiu do Matheus Babi, no lance do gol de empate do Botafogo, quando estava 2-1 para o Inter naquele jogo.
E hoje, no lance do Kevin, lateral do Botafogo, eu achei que ele simplesmente só tentou dar para o goleiro sair a bola, não foi um lance como é que eu posso dizer, que tivesse intenção de botar a bola em jogo, foi completamente diferente. Assim, para você poder fazer uma analogia com o lance, é como se fosse o cara pega uma bola no lateral e aí ele vai deixar para o companheiro bater, ele joga para o cara que está entrando em campo. De qualquer jeito, o cara pega com a bola. Para mim, eu tive esse mesmo entendimento, mas o juiz não teve. E aí, azar do Botafogo, sorte do Inter, que vem se recuperando com o Abel, né? É até bom ver que o Abel está conseguindo fazer esse Inter se recuperar no campeonato ou na temporada, né? Já é o terceiro jogo sem derrota, né? 2 vitórias e um empate do Abel no comando do Inter nesses últimos 3 jogos, mesmo que tenha sido eliminado do Boca, mas o Inter vem se recuperando, tá certo? E ainda tem condições de brigar pelo título do Brasileiro, apesar, né, de eu achar que o elenco do Inter é ruim em comparação aos outros, é ruim em comparação aos outros, né? E não é tão bom quanto os outros que estão na briga, mas tem a vantagem de só estar nessa competição agora, tá certo? Depois tivemos a derrota do Ceará em casa para o Atlético Goianiense, o jogo equilibrado. O Atlético Goianiense foi melhor que o Ceará, mereceu a vitória, né? Eu acho que até o Ceará teve suas oportunidades, né? Foi um jogo bem franco entre as duas equipes, mas as melhores oportunidades sempre foram do Atlético Goianiense, até as que não entraram. Então, e o Ceará saiu na frente. Até o Ceará fazer o gol, o Atlético Goianiense já era melhor que o Ceará. O Ceará fez um gol até num lance esquisito em que o Saulo perde um gol na cara do gol, né? Assim, um gol feito, né? Ele, o goleiro, ele vai, em vez de tocar ou encobrir o goleiro, ele dá um chute no meio do gol, né? Até forte o chute, o goleiro pega no susto, a bola sobra para um outro jogador do Ceará, ele fora, e aí até o Atlético Goianiense já tinha se recuperado que era um contra-ataque, e o cara foi lá, chutou de fora da hora e acertou o gol, né? Então foi um gol perdido, mas que acabou originando ali a jogada do gol do Ceará. E depois o Atlético Goianiense virou o jogo, méritos do Atlético, que foi melhor do que o Ceará. E com isso o Atlético Goianiense meio que se distancia põe mais um, se distancia, né, da zona de rebaixamento, se aproxima do Ceará, né, tá a 1 ponto do Ceará na tabela de classificação, mas agora deu uma boa brecha, são 7 pontos de diferença, por exemplo, para o Vasco, que é o primeiro na zona. E, como eu disse dos outros, é um time que vem apresentando um futebol que não merece ser rebaixado pelo futebol apresentado e pelo elenco que tem. Tá certo? Vem tirando mais do seu elenco do que se esperava. E o Ceará vinha fazendo uma boa campanha, vem fazendo. O Ceará é aquilo, faz bons jogos contra equipes consideradas maiores, né, gigantes, e geralmente nesses jogos ali de meio de tabela o Ceará dá uma patinada ou não consegue se impor, acho que até porque a sua estratégia de jogo, a estratégia de jogo do Guto Ferreira não se encaixa com esses times, porque esses times não dão o campo para o contra-ataque, que é basicamente a estratégia do Ceará, né? Uma transição rápida para o ataque para fazer pegar a defesa do adversário desprevenido. E por último, tivemos Goiás e Grêmio em Goiânia, um empate 0-0, mas um jogo movimentado. Como o Jean-Pierre faz falta nesse time do Grêmio, é impressionante. 2 jogos sem ele, o Grêmio não ganhou. Empatou com o Santos na Bacia das Almas na quarta-feira pela Libertadores. E hoje um 0-0. Até o Lucas Silva, que entrou no time aí para substituí-lo, fez uma boa partida, mas a diferença técnica entre os dois é muito grande.
Lucas Silva é volante, o Jean-Pierre é meia, né, com a saída o Matheus Henrique, que foi adiantado, que é o jogador mais técnico, depois do Jean-Pierre nesse meio campo do Grêmio. O Grêmio teve suas chances, mas nada assim, grandes chances criadas ao ponto de nossa, como é que perdeu, né? Foram chances em que normais de jogo, o Tadeu mais uma vez foi bem, mas o Goiás também ameaçou o Grêmio, né? Teve algumas chances. O Goiás vem tentando ali lutar contra o rebaixamento. Eu acho muito difícil, acho que o Goiás não escapa, né? Pelo menos deixou a lanterna. Agora o Campeonato Brasileiro não tem mais uma lanterna, tem um fogão, né? O Botafogo é o lanterna da competição agora e com o mesmo número de pontos do Goiás. Mas os dois, eu acho, junto com o Curitiba, eu acho que já tem que se preparar para jogar a segunda divisão no ano que vem. Tá certo? Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dos jogos de hoje? Deixem seus comentários aí no vídeo. Super importante pra gente. Minhas redes sociais também estão aí, caso vocês queiram me acompanhar nas redes sociais, o que eu falo sobre os jogos principalmente. E é claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!